Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 Ds no final, e hoje eu vou falar sobre viagem pro Japão. Sim, esse mês de maio vai ter vídeo todos os dias no canal, eu vou falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Então é uma oportunidade pra eu falar de coisas que não teria tempo de falar aqui no canal. Por exemplo, viagem pro Japão, vocês vivem me pedindo dicas. Pra quem não sabe, eu fui pro Japão em 2015, e o Japão é um país com uma cultura muito diferente da nossa. Às vezes a gente vai pra lá esperando que tenha uma coisa exatamente igual aqui no Brasil, e não tem. Ou a gente se depara com alguma coisa completamente diferente de tudo que a gente conhece. Então mesmo as pessoas que pesquisaram bastante podem ter muitas surpresas quando forem pra lá. Por isso eu decidi fazer esse vídeo com 5 dicas bem inusitadas, coisa que provavelmente ninguém vai te avisar, ou então poucas pessoas vão te avisar antes da sua viagem pro Japão. A primeira dica é: tenha sempre uma coisa pra você guardar o seu lixo, seja uma sacola, uma mochilinha, alguma coisa que dê pra você deixar o seu lixo por bastante tempo enquanto você tá passeando. Isso é uma das poucas coisas que me surpreenderam lá quando eu fui viajar, porque todo mundo sempre fala que o Japão é um país muito limpo, então eu presumi que ele é muito limpo porque deve ter lixeira em todos os lugares. Porque muitas vezes a gente culpa a sujeira aqui no Brasil porque não tem lixeiras disponíveis e não tem a cultura do pessoal jogar na lixeira e tal. Então eu pensei, o Japão também tem lixeiras em todo canto. Só que não tem lixeira em quase nenhum lugar lá. Sério, lá é bem difícil você se deparar com uma lixeira durante o seu caminho, assim, no meio da rua. Até em estação de metrô é bem difícil você encontrar uma lixeira. E quando você encontra, normalmente elas são bem específicas e nem sempre servem pra jogar fora o que você quer jogar. Na minha viagem eu passei por várias cidades grandes e pequenas e era muito difícil encontrar uma lixeira no caminho. Normalmente eu passava um dia inteiro sem encontrar nenhuma. O que você encontra normalmente é, por exemplo, numa loja de conveniência, que eles chamam de combine lá. Às vezes a combine vai ter uma lata de lixo ali, e você pode jogar seu lixo discretamente, ou então do lado de uma vending machine. O Japão é famoso por ter aquelas vending machines que tem de tudo, né? Pode comprar bebida, cigarro. Tem algumas delas que tem uma lixeira bem ao lado. Só que normalmente são tipos de lixo muito específicos, que nem eu falei dos do metrô. Elas costumam ser só pra lixo reciclável, e algumas até parecem aqueles brinquedos de criança de você encaixar os blocos, sabe? Porque elas têm o buraco pra você jogar o lixo exatamente do tamanho da garrafa que é vendida ali na máquina. Então não dá pra jogar outras coisas que você esteja carregando ali. Por exemplo, se você mais cedo comprou um bolinho de arroz que tava com uma embalagem de plástico, e aí você comeu o bolinho de arroz, agora você tá com aquela embalagem ali, que é um plástico meio solto. Você não vai jogar num lugar que é só pra reciclar garrafas. Então você fica carregando aquilo o dia inteiro. Muitas vezes essa é a solução mesmo. Você guarda na sua bolsa o lixo e carrega com você até você encontrar uma lixeira adequada, e em muitos casos isso pode acontecer só quando você chegar no lugar que você tá hospedado, casa, hotel, etc. Pelo que eu pesquisei, não foi sempre assim lá no Japão. Eles tinham bastante lixeira, só que aí eles tiraram muitas das lixeiras em lugares públicos por medo de ataques terroristas, porque a pessoa podia esconder uma bomba ou algum gás venenoso lá. Tanto que as lixeiras que eu falei que tem em estação de metrô, além delas serem normalmente para materiais recicláveis, elas costumam ser transparentes, porque aí a pessoa não pode deixar nenhum material suspeito lá, todo mundo veria. A segunda dica bizarra é: leve meias bonitas. Isso mesmo, não leva a sua meia furada, a sua meia suja, a sua meia velha pra sua viagem pro Japão. Tudo bem usar no Brasil, faz o que você quiser no Brasil, mas eu não recomendo você levar pro Japão. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que tirar o sapato várias vezes na sua visita, principalmente em lugares públicos. Todo mundo já deve saber que em casas japonesas a tradição é que você tire o sapato na entrada, você não usa o sapato que você tava andando na rua. Ok, isso todo mundo sabe, só que eu tô falando casos além disso. Um exemplo bem comum é quando você entra numa sala de tatame. O tatame é aquele tecido trançado bem tradicional japonês, e você não pode pisar nele com nenhum tipo de sapato, você só pode pisar de meia. Então se você for em algum lugar mais tradicional que tenha piso de tatame, você vai precisar tirar seu sapato. E isso pode ser desde um hotel tradicional até um restaurante, um museu ou um templo. E mesmo em lugares que não tem tatame, isso pode acontecer. Por exemplo, eu fui visitar um templo lá em Kyoto chamado Ryoanji, e ele tem um piso de madeira muito antigo. Então lá, pra você conseguir entrar, você tem que deixar seus sapatos na entrada e explorar ali o local tudo de meia. E só assim que você pode ver o jardim de pedra feito lá, que por sinal é muito bonito. Então super vale a pena você tirar o sapato pra fazer esse passeio. Então vale a pena você levar suas melhores meias pro Japão, porque você nunca sabe quando que você vai ter que tirar o sapato lá, e você não vai querer perder o passeio por causa disso, né? A terceira dica é uma que talvez você já tenha ouvido como uma brincadeira, mas é uma coisa séria mesmo. Muito cuidado na hora de brindar no Japão. A gente tem duas formas mais famosas de brindar aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro, que são o saúde e tchim-tchim, né? Saúde, ok, normal, e tchim-tchim, bem, não é uma forma
forma muito bem vista pelos japoneses. Isso porque Tintin é uma gíria japonesa pra pinto. E imagina que constrangedor se aqui no Brasil um monte de gringo gritasse no restaurante pinto, pinto, enquanto eles estivessem brindando. Não ia ser muito confortável, né? As pessoas iam olhar e iam se questionar o que estava acontecendo. Então no Japão é uma experiência provavelmente tão constrangedora quanto. Isso é um risco maior se você estiver viajando em um grupo, né, com bastante brasileiro, ou então às vezes se você quiser mostrar, né, o jeito que você brinda no Brasil, sei lá. Mas pesquisando eu descobri que isso também é comum em grupos de italianos, porque eles brindam bastante desse jeito. Por isso o esquema é brindar de outro jeito. Uma coisa legal seria você mostrar para os japoneses como se brinda no Brasil, aí você ensina o saúde pra eles, ou se você quiser brindar a moda japonesa, você pode dizer kanpai, que é o jeito que eles falam quando eles vão brindar. Fica a seu critério, só não brinda usando Tintin, por favor. A quarta dica é pra prestar atenção do lado que você fica na escada rolante. Se você já veio aqui pra São Paulo e usou o metrô, aqui sempre tem aquelas placas dizendo pra deixar a esquerda livre, pra você se manter à direita. Isso funciona pra você melhorar o fluxo ali dos passageiros, pra ninguém ficar trombando um no outro. E na escada rolante, as pessoas que não querem subir a escada mesmo com as pernas, querem só esperar a escada levar, ficam paradas na direita, e quem tiver com pressa pode subir normalmente a escada rolante, somando a velocidade ali pela esquerda. Isso é uma coisa bem comum ao redor do mundo, e também deve ter no metrô de outras cidades brasileiras, é que eu não conheço. Diga aí nos comentários, inclusive, como é na sua cidade. Mas, às vezes, se você vai tentar fazer isso no Japão, pode não dar muito certo. Não quer dizer que eles não tenham esse esquema de liberar a passagem, só que o problema é que é do outro lado. Se você for fazer em Tóquio o que você faz em São Paulo, você vai ficar parado bem no lugar onde é pra ter a circulação, porque os japoneses, eles ficam parados do lado esquerdo da escada rolante e deixam a direita livre. Então, às vezes, você tá super achando que nossa, como eu estou ajudando a sociedade japonesa, estou aqui parado na escada rolante do lado certo pra todo mundo circular. Só que você não percebe que na verdade tá atrapalhando a circulação das pessoas porque você tá do lado errado. E pra piorar, se você visitou Tóquio, você aprendeu que sim, você fica do lado esquerdo, só que aí você vai pra outro lado do Japão. Você quer passear pelo Japão, você vai pra região de Kansai, que é uma das mais famosas ali, de Osaka, Kyoto, Kobe, e lá é tudo do lado oposto, ou seja, lá é igual ao Brasil. Então você fica do lado direito e deixa a esquerda livre pra passagem. Lá é meio que um caso especial, as pessoas dizem que é por causa do lado que as pessoas carregavam a carteira nos tempos antigos. Eu não sei exatamente qual é o motivo deles serem diferentes do resto do Japão, mas na região de Kansai você fica do lado da escada rolante igual a São Paulo. E na região de Tóquio, e acho que nas outras cidades do Japão também, você deixa a direita livre pra circulação e fica parado na esquerda. Mas eu não recomendo que você decore essas regras, porque, meu, é super confuso e vai que muda a regra depois. Eu acho que o esquema nesse caso é você olhar o que as pessoas estão fazendo. Dificilmente não vai ter ninguém na estação de metrô. Você vai ver que vai ter pessoal na escada rolante, vê de que lado eles estão parados e faz igual. Porque em São Paulo nem sempre você vê as pessoas respeitando essa regra. Você vê que tem gente parada na esquerda, você vê que tem gente circulando pela direita, esse tipo de coisa. Mas os japoneses costumam seguir certinho essas regras, então vai ter o pessoal parado do lado certo, é só você imitar. E a quinta dica é não entregue o dinheiro diretamente na mão das pessoas, a não ser que te indiquem pra fazer isso. Quando você for pra uma loja ou um restaurante, por exemplo, é comum que os funcionários não peguem o dinheiro da sua mão. Eles normalmente colocam uma bandejinha no balcão e você tem que pôr o pagamento dentro dessa bandejinha. E aí se tiver troco, eles te entregam o troco dentro da bandeja, ou então eles pegam a nota fiscal, dobram, colocam o dinheiro em cima e te entregam assim com as duas mãos. Aí você pega com as duas mãos também e guarda, nada de um colocando dinheiro na mão do outro, puxando o dinheiro da mão do outro. Eu pesquisei um pouco sobre o motivo disso e tem gente que dá vários motivos diferentes. Tem gente que diz que é pra evitar o contato físico, que é uma coisa também que rola no Japão, você não tem muita gente se encostando assim sem motivo, então você não teria que encostar na mão da pessoa lá do comerciante porque você colocou o dinheiro na bandeja. Tem gente que diz que facilita pra você contar o troco, por exemplo, pra você colocar o pagamento lá e pegar mais fácil, o que faz sentido porque o Japão usa muita moeda, né? Você usa notas também no pagamento, mas ele é um país que usa muitas moedinhas pra você pagar. Então faz sentido que você tenha lá um recipiente pra colocar as moedas, assim ninguém fica derrubando moeda no chão. Deve ser por isso, sei lá. Seja como for, esse é o costume lá, principalmente em lojinhas de conveniência, sabe? É que nem na dica da escada rolante. Eu acho que o esquema é você olhar e ver como é. Seja observador, sabe? Você tá num país diferente, então observa pra ver se eles não deram essa bandejinha, pra você não cometer a gafe de dar o dinheiro na mão da pessoa e ela ficar toda assim. Se não tiver a bandejinha e te indicarem que é pra pagar com a mão mesmo, aí você entrega com as duas mãos, que é um jeito mais respeitoso. E aí todo mundo fica feliz. Ah, e aproveitando que a gente tá falando de dinheiro, uma dica bem pequenininha, que poderia ser uma sexta dica aqui, mas eu queria falar uma coisa sobre caixinha, gorjeta, essas coisas. No Japão não tem esse costume de dar gorjeta em restaurante. Pode até ser que algum aceite, mas esse costume em geral não existe. É
Essas foram 5 dicas inusitadas pra quem quer viajar pro Japão, mas o meu objetivo com esse vídeo não é assustar ninguém. São coisas pequenas, nada disso vai arruinar a sua viagem se você fizer. Vai ser só um mico pequeno que você vai pagar na hora e aí depois na próxima vez você presta mais atenção. Mas é sempre bom a gente já saber antes pra não pagar esse mico, né? E como é uma cultura diferente, às vezes essas coisas nem passam pela nossa cabeça, então eu já quis avisar antes da sua viagem aí. Deixei aí nos comentários sugestões pra temas de próximos vídeos e na descrição tem uma playlist com todos os vídeos que eu tenho feito esse mês, que tem vídeo todo dia. Então se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!